R$ 2, a cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$ 2 utilizando a chave eufaçomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB, apoio CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 13. Conselhos para uma vida autêntica. Queridos pais do Senhor Jesus, que alegria poder falar com vocês mais uma vez. E hoje estamos na nossa última aula do nosso trimestre. Chegamos aí ao dia 30 de março de 2025, que é nesse último domingo que estaremos encerrando esse trimestre de muito aprendizado para a glória de Deus. Tenho certeza que você aprendeu muito. Eu, ao escrever a lição, ao gravar as aulas, ao rever os textos do livro, tenho aprendido mais a servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esta última lição, querido superintendente, professor, aluno precioso, ela fala sobre conselhos para uma vida autêntica. Nós, então, com esta lição, encerramos também o estudo da carta de Tiago. E nessa lição, temos o nosso texto principal, que você deve reforçar com seus alunos, que está em 1 João, no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Da mesma forma, temos o resumo da lição. Na carta de Tiago, encontramos importantes conselhos para que tenhamos uma vida cristã frutífera. Esse resumo da lição não é apenas desta lição, mas é o que nós encontramos em todo esse texto de Tiago. E temos os nossos objetivos, que é o nosso guia, para que você, como professor, possa esclarecer e confirmar se os objetivos foram alcançados com seus alunos. Como sempre, temos 3 objetivos principais aqui. Primeiro, conscientizar da importância da oração. Segundo, compreender o poder da confissão. Terceiro, mostrar a responsabilidade da restauração. A lição está dividida em 3 pontos principais, com base em Tiago, no capítulo 5, versículo 13 ao versículo de número 30. E os 3 pontos principais da nossa lição: a importância da oração, que vai falar sobre a oração da fé, sobre a oração pelo próximo. O segundo ponto da nossa lição é o poder da confissão de pecados. É importante você atentar ao que vamos falar aqui, sobre a cultura espiritual, sobre a cura espiritual e física, e sobre o exemplo de Elias. O terceiro ponto da lição vai falar sobre a responsabilidade da restauração, que ele também é dividido em 3 subpontos, como a busca dos que se afastaram, a restauração dos que se desviaram e a responsabilidade da igreja. É importante nós estudarmos toda esta lição com muito cuidado. Bem, o primeiro ponto da nossa lição é sobre a importância da oração. Tiago vai oferecer conselhos que são ao mesmo tempo simples e profundos neste final desta lição, abrangendo a oração, a confissão e a restauração. A oração é apresentada como uma resposta adequada para todas as situações da vida, quer estejamos enfrentando aflições, quer estejamos experimentando alegria ou lidando com doenças. A oração a Deus deve ser a nossa primeira resposta.
Tiago nos encoraja a orar com fé, acreditando no poder de Deus para curar e perdoar, porque Deus é quem cura e Deus é quem perdoa. E Tiago nos lembra que a oração não é apenas uma prática individual, mas também coletiva, fortalecendo a igreja cristã, a comunidade cristã. Então, qual é a importância da oração? Tiago deixa claro que a oração é uma resposta adequada para todas as situações da vida, sejam de aflição, sejam de alegria ou doença. Sabemos que a oração, como expressão de fé e dependência de Deus, deve ser a nossa primeira ação, em qualquer circunstância, demonstrando nossa confiança em sua soberania e cuidado. A oração, ela é fundamental, porque nos ajuda a manter o nosso relacionamento saudável com o nosso Deus, permitindo que o Senhor intervenha e nos guie em todas as áreas de nossa vida. Quando oramos, abrimos um diálogo com Deus. É óbvio que o salmista diz que não há palavra em nossas bocas, em nosso lábio, mas existem sons nos ouvidos de Deus. Claro que Deus conhece, mas há a necessidade de um diálogo, de uma pista de mão dupla, de falarmos com Deus e Ele falar conosco, dialogar com Deus. A oração da fé, diz esse segundo ponto, o versículo 15 destaca o poder da oração. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Toda oração deve ser feita com fé, crendo no poder de Deus, seja para curar, seja para libertar, seja para perdoar, etc. A oração da fé torna-se eficaz porque se baseia na confiança nas promessas de Deus e na sua capacidade de operar milagres. Capacidade não é do indivíduo, capacidade é de Deus. Vem de Deus e nós somos instrumentos de Deus para anunciar neste mundo a sua glória. Além disso, a oração da fé nos desafia a olhar além das circunstâncias imediatas para a realização do impossível por meio de Deus, para Deus e para a glória de Deus. O texto de Tiago também nos fala sobre a oração pelo próximo. Tiago nos incentiva a falar sobre isso e a orar pelo próximo. E fala sobre orar, sobre ungir os enfermos. Então o poder não está no óleo da unção. O poder não está na quantidade de óleo da unção que se usa. O poder não está no tamanho do frasco que você tem de óleo, de forma nenhuma. O poder está na autoridade do nome de Jesus, sendo o óleo aqui um símbolo que Tiago manda que chame os oficiais da igreja. Presbítero aqui se refere aos oficiais da igreja, com autorização da igreja, para que, orando pelos enfermos, possam impor-lhe as mãos e ungí-lo como símbolo do Espírito Santo e esse símbolo de fé. Então, Tiago enfatiza esta necessidade, a importância de orarmos uns pelos outros, pois a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O segundo ponto desta lição, ele vai falar sobre o poder da confissão. É importante você entender nisso. A confissão de pecado é um passo necessário, é um passo crucial para a cura e para a restauração. Tiago 5,16, na parte A, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Preste bem atenção. Reconhecer e confessar os nossos pecados promove a humildade e a transparência essencial para uma vida autêntica. A confissão nos liberta do peso da culpa e do pecado, nos permitindo experimentar a graça e o perdão de Deus. Quando confessamos os nossos pecados uns aos outros, abrimos espaço para a intercessão e o encorajamento, fortalecendo a fé e promovendo cura espiritual. Está meio complicado na situação atual as pessoas confiarem nos outros. Mas nós precisamos
readquirir esta orientação bíblica de sermos conselheiros, de sermos bons ouvintes, das pessoas poderem ter em quem confiar, abrir o seu coração e não serem julgados. E que possa orar por essas pessoas. A confissão é um ato de coragem, humildade, que nos leva a uma maior intimidade com Deus e com os outros. A confissão não apenas alivia a carga espiritual, como também pode trazer cura física. Tiago 5,16, na parte B, promete: e orai uns pelos outros para que sareis. A confissão e a oração em comunidade criam um ambiente propício para a cura completa. Quando confessamos os nossos pecados e oramos uns pelos outros, ativamos o poder de cura em nossas vidas, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Agora, veja bem, é necessário esclarecer que, diferentemente da Igreja Católica Romana, onde a confissão ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência, nós não acreditamos que o outro ser humano, no caso o padre ou o pastor, possua a autoridade de absolver pecados que a eles foram confessados. Somente Deus e mais ninguém, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, mediante a fé, pode perdoar pecados. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então não é um ser humano que lhe perdoa, é Deus. E por que eu devo confessar então o meu pecado? Procurar o meu líder e conversar com ele, porque isso é pedagógico, porque ele vai lhe orientar, porque ele vai orar por você, porque ele vai lhe ajudar a sair dessa situação. E se é algo público que vai lhe gerar problemas, passar pela disciplina da igreja que o seu líder vai colocar, porque não haverá, porque algumas questões são psicológicas e o diabo manipula isso para que você se sinta culpado e se afaste de Deus. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer a sua restauração, que é exatamente isso que nos diz o ponto 3, da responsabilidade da restauração, da busca pelos que se afastaram. No versículo 19, Tiago exorta os crentes a buscarem aqueles que se desviam da verdade, primar pelas verdades doutrinárias e cuidar daqueles que se desviam dos caminhos do Senhor é uma das características da Igreja de Cristo. A busca pelos que se afastaram demonstra um compromisso de amor com o Evangelho de Cristo, refletindo o coração do bom pastor que deseja trazer de volta as suas ovelhas. E é isso que precisamos fazer: restaurar alguém que por algum motivo se afastou da comunhão é uma ação que tem implicações eternas. Tiago, no capítulo 5, versículo 20, afirma: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. A restauração não só traz o pecador de volta à comunhão, mas também salva a sua alma. A responsabilidade de buscar e restaurar os desviados é, portanto, uma missão de grande importância e de valor eterno. Muitos se afastaram da comunhão por pecados que praticaram, por maus aconselhamentos, infelizmente por não terem sido aconselhados corretamente por líderes ou por terem falado com líderes sobre determinada situação e viu a sua vida sendo exposta em um púlpito da igreja, causando vergonha e dor à pessoa e à família e a outros envolvidos. Não é isso que Deus propõe. Mas nós, como igreja, temos a obrigação de cuidar desses que se afastaram e buscá-lo, porque há uma responsabilidade da restauração daqueles que se afastaram, daqueles que se desviaram. Então, há uma responsabilidade da igreja. E que eu quero dizer isso para você. Cada membro do corpo de Cristo tem o dever de apoiar
e de encorajar o outro. Tivemos lições atrás que falou sobre o julgamento alheio, que não temos o direito de julgar. Jesus, quando levaram a mulher até ele, que ela chegou com todo o sentimento de morrer, Jesus era o único que poderia apedrejá-la, mas ele não fez isso, ele a perdoou. Precisamos exercer o perdão. A igreja tem responsabilidade de encorajar os outros a viver uma nova vida em Cristo. Viver em comunidade nos ajuda a desenvolver um senso de pertencimento e de responsabilidade compartilhada. Por isso que, nesses últimos tempos, que estamos vivendo uma igreja de um período de desigrejados, de destemplados, de pessoas que estão fora da vida de comunhão. Dizem que igreja dá muito trabalho, mas claro que dá. Conviver dá muito trabalho. Você tem problemas a serem resolvidos, porque são seres humanos. Às vezes alguns têm uma aresta maior, aí encontra com outro crente que é uma lixa mais grossa, e eles vão esbarrando um no outro, e a lixa vai ficando mais fina, e a aresta vai sendo aparada. E esse é o caminho, perdoando-nos uns aos outros, orando uns pelos outros. Caminhada cristã, a vida cristã é assim, é você errando, pedindo perdão, seguindo em frente. O justo 7 vezes cairá, mas não ficará prostrado. O salmista diz, uns encurvam-se e caem, mas nós permanecemos de pé. Há uma série de expressões bíblicas que nos animam e que nos desafiam a mantermos esta fé viva. Quando nos envolvemos ativamente na vida da igreja, contribuímos para a saúde e o bem-estar espiritual de todos os seus membros. Bem-estar espiritual, bem-estar emocional e bem-estar físico. Por isso que é necessário se envolver na igreja, se envolver no seu departamento, se envolver um com o outro. Vai ter luta, vai ter problema, vai ter dia que você vai se aborrecer? Claro que vai, mas a convivência é melhor, porque você não pode viver a fé cristã isoladamente. Precisa ser vivida em comunidade. A ceia do Senhor fala sobre essa comunidade de estarmos juntos participando do corpo de Cristo. A comunidade cristã é um reflexo do corpo de Cristo, na qual cada membro tem um papel vital a desempenhar e juntos podemos cumprir a missão de Deus de maneira mais eficaz. Então, eu quero terminar esta lição e terminar esse trimestre fazendo uma pergunta para você, para que você pense: como eu posso ajudar aqueles que se desviaram da fé e da igreja? Como eu posso ajudar a trazer de volta esses irmãos? Como eu posso tratar com eles sobre a questão da confissão e do aconselhamento? E nesse final de trimestre, os conselhos finais de Tiago oferecem uma visão clara e prática de como viver uma vida cristã autêntica, nos chamando a cultivar uma vida de oração fervorosa, promovendo cura por meio da confissão e exercendo um cuidado ativo uns pelos outros. Esses princípios são fundamentais para uma fé viva e sincera, refletindo a verdadeira forma de vida cristã. Ao seguir essas orientações, não apenas fortalecemos a nossa própria fé, mas também impactamos positivamente nossa igreja, promovendo um ambiente de apoio, cura e restauração. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua classe de escola dominical, Deus abençoe sua igreja, espalhada por esse Brasil e por esse mundo, e que esse trimestre, a você, professor, tenha sido um momento muito especial para você estar tratando com seus alunos. E a você, querido aluno, que bom ter estado com você até aqui. Foi uma alegria para mim, como professor, como pastor de igreja, pastoreando a querida Assembleia de Deus na cidade de Rio Tinto, no estado da Paraíba. Uma pequena cidade, mas com um povo amoroso que ama o nosso Deus. Que bom poder compartilhar sobre Tiago com você. Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua casa.